primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 a 7. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, há algumas doutrinas que nós podemos dizer que são distintivas da fé reformada. Isto é, há algumas verdades bíblicas que são características da fé que nós professamos, fé histórica que nós professamos como reformados. Uma dessas doutrinas básicas, fundamentais, de respeito a como nós vemos as Escrituras como única regra suficiente de fé e de prática para a nossa vida. Estamos começando a ler aos sábados um livro que tem como título Sola Scriptura, é uma coletânea de artigos escrita por vários autores reformados, e o capítulo inicial que os irmãos leram ontem ressalta exatamente essa doutrina bíblica essencial e fundamental da nossa fé, que diz respeito a termos as Escrituras como única regra e como única base de doutrina e de prática. Cremos que tudo o que aprouve a Deus e a tudo que é necessário para a nossa salvação e para vivermos de maneira agradável a Deus, Deus revelou na sua palavra. E ela, portanto, é suficiente para a nossa vida. Mas além dessa doutrina fundamental, básica, esse fundamento, esse alicerce doutrinário nosso, uma outra doutrina característica e distintiva da fé reformada, talvez até mais reconhecida, mais conhecida como tal, de respeito exatamente à soberania de Deus na obra da redenção. A soberania de Deus na obra da salvação. Cremos que Deus é soberano, não apenas em determinar os acontecimentos da história, de um modo geral, externos, mas cremos que Deus é soberano também no que diz respeito à salvação das pessoas. De tal modo que, em última instância, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus da sua graça e da sua misericórdia. A passagem que li com os irmãos faz referência a uma dessas doutrinas características da fé reformada, a doutrina da eleição. Lemos no versículo 4, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica e declarando: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Trata-se de uma doutrina controvertida, não porque ela não seja claramente ensinada nas Escrituras, mas porque o ser humano pecador tem resistências, apresenta resistência à ideia de que a sua salvação
não depende de absolutamente nada que ele possa fazer ou que possa ser encontrado nele, mas depende exclusivamente da vontade soberana daquele que faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Estamos começando a estudar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. No domingo passado, vimos como ele praticamente inicia a sua carta, depois de saudar a igreja, orando por aqueles irmãos e dando graças a Deus, expressando a sua gratidão a Deus por algumas marcas positivas daquela igreja. Quando o apóstolo Paulo relembrava os momentos em que ele, Silas e Timóteo estiveram na cidade de Tessalônica anunciando o Evangelho, eles recordavam da igreja com alegria e davam graças a Deus, orando ao Senhor, recordando diante de Deus a operosidade da fé daqueles irmãos, a abnegação do amor dos crentes de Tessalônica e a firmeza da esperança que aqueles irmãos haviam e continuavam depositando em Cristo Jesus. O versículo 4, gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta e observassem. O versículo 4 se constitui num elo de ligação entre essa oração de gratidão a Deus, motivada especialmente por essa alegre, essa grata recordação da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança daqueles irmãos em Cristo Jesus, e a passagem, os versículos seguintes, aonde o apóstolo Paulo explica as evidências da eleição daqueles irmãos. Na realidade, rigorosamente falando, o versículo 4, ele está ligado ao versículo 2. Os irmãos podem observar, o verbo principal de toda a sentença se encontra no versículo 2. Damos sempre graças a Deus. E aí nós encontramos 3 gerúndios aqui na língua portuguesa, 3 particípios na língua original, na língua grega. Um no versículo 2, mencionando-vos, outro no versículo 3, recordando-nos, e outro no versículo 4, reconhecendo. Resumindo, nós devemos ler essa passagem assim: damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos, recordando-nos, reconhecendo. Essa é a estrutura dessa passagem. Isso significa que, além dos motivos que levaram o apóstolo Paulo a orar e expressar a sua gratidão a Deus pela igreja de Tessalônica, mencionados no versículo 3, que eu tenho repetido, a operosidade da fé daqueles irmãos, a abnegação do amor daqueles irmãos e a firmeza da esperança daqueles irmãos, havia uma outra motivação para a oração do apóstolo Paulo. E essa era uma motivação mais profunda. Na realidade, essas virtudes mencionadas no verso 3 eram apenas expressões de uma bênção mais profunda que o apóstolo Paulo identificava naqueles queridos irmãos da igreja de Tessalônica. Eu me refiro, na realidade, Paulo se refere à eleição daqueles irmãos. Ao perceber a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo dava graças a Deus, porque essas coisas evidenciavam a eleição daqueles irmãos.
O texto, portanto, apresenta a razão mais profunda da gratidão do apóstolo Paulo e as evidências da convicção de Paulo acerca da eleição dos membros da igreja de Tessalônica. Vamos considerar, irmãos, essa passagem, vamos considerar essas evidências bíblicas da eleição para a salvação, conforme nós encontramos indicadas aqui nesses versículos que nós lemos, do verso 4 até o versículo 7. Porque no versículo 4, embora o verso 4 esteja ainda ligado ao versículo 2, é o terceiro desses três gerúndios ligado ao verbo principal, damos sempre graças a Deus. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo desenvolve aquilo que ele afirma no versículo 4, que é o reconhecimento da eleição daqueles irmãos, apontando ou indicando evidências adicionais para que ele pudesse declarar aquilo que até certo ponto pode soar estranho para nós. Como é que Paulo podia reconhecer a eleição daqueles irmãos? Nós entendemos que a eleição para a salvação é alguma coisa que faz parte do decreto de Deus e é alguma coisa que não nos cabe identificar no certo sentido ou saber com precisão no certo sentido. Deus é quem conhece os seus eleitos de maneira perfeita e infalível, porque Ele mesmo os escolhe. Mas isso não significa que nós não possamos identificar aqueles que são eleitos através das evidências externas que indicam e que demonstram a eleição. A fé reformada condena a ideia de que nós declaremos que alguém não é salvo, porque nós, na realidade, não conhecemos o coração das pessoas. Apenas pelos frutos é que nós podemos perceber realmente essas manifestações da eleição soberana da graça de Deus em Cristo Jesus. Antes de observarmos as evidências bíblicas da eleição para a salvação, quero apenas lembrar os irmãos que a Bíblia fala de várias eleições. Se nós formos ler a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias referências à escolha de Deus, à eleição soberana de Deus. Encontraremos referências, por exemplo, de escolhas ou eleições de Deus, de pessoas para o exercício de determinados serviços ou ofícios. Deus escolheu Moisés para uma determinada tarefa. Deus escolheu o apóstolo Paulo para o apostolado. Deus mesmo escolhe ministros do Evangelho para o servirem através do anúncio da palavra de Deus, da pregação pública, solene da palavra de Deus. Soberano que é, Deus soberanamente e graciosamente escolhe pessoas para o exercício de atividades e funções. Lemos na Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 21, acerca da eleição de anjos, uma referência a anjos eleitos. Isso significa que Deus escolheu, dentre os seres angelicais, os anjos, aqueles que permaneceriam fiéis, santos, no estado em que eles haviam sido criados, e não permitiu que eles fossem enredados por Satanás e viessem a cair, como outros anjos caíram, os não eleitos, e se transformaram em demônios. Lemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento acerca da eleição ou da escolha do povo de Israel, da nação de Israel, para ser o povo de Deus. Há várias referências nesse sentido. Talvez fosse interessante lermos pelo menos uma que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos, podemos ler apenas
dos versículos 6 até o versículo 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, isto é, te elegeu, para que lhe fosses o seu próprio povo e de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Há várias referências bíblicas acerca do fato de que o povo de Israel não foi escolhido para se tornar beneficiário das manifestações graciosas de Deus para com ele e serem assim transformados como o povo do pacto, o povo da aliança, porque eles tivessem qualquer virtude, mas simplesmente porque Deus os amou e graciosamente manifestou o seu amor por aquele povo, escolhendo aquele povo para se transformar no povo da aliança, no povo do pacto. Mas a Bíblia fala também, meus irmãos e irmãs, da eleição de pessoas para a salvação. Essa passagem não está tratando da eleição de uma maneira mais minuciosa, e não convém nós fazermos isso aqui, abordando essa passagem. O que convém que façamos aqui é exatamente considerarmos quais são as indicações, quais são as evidências bíblicas da eleição que o apóstolo Paulo reconhece aqui, no que diz respeito à igreja de Tessalônica. Posso apenas lembrar aos irmãos que a doutrina da eleição individual de pessoas para a salvação é ensinada na Bíblia de maneira muito clara, não apenas nessa passagem, mas em várias outras passagens, na carta aos Romanos, em Pedro, em Efésios, por exemplo. No primeiro capítulo da carta aos Efésios, nós lemos a partir do versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Li a passagem toda por duas razões. Primeiro, que ela se constitui uma sentença só na língua original, expandida. E segundo, porque, para demonstrar que não apenas um versículo isolado, o versículo 4, fala da eleição, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas todo o contexto em que esse versículo se encontra fala da eleição soberana de um Deus que não faz as coisas dependendo da vontade humana, mas de acordo com a sua boa vontade, isto é, o seu beneplácito, ele escolhe antes da fundação do mundo, dentre a raça humana caída, as pessoas
a quem ele manifestará a sua graça salvadora, resgatando-os do domínio do pecado, levando-os ao conhecimento salvífico do Evangelho através da pregação da sua palavra e chamando-os irresistivelmente pelo seu Espírito Santo, que os convence da iniquidade, da queda e do pecado e os conduz a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Não sei como esta passagem bíblica pode ser interpretada de outra maneira, senão admitindo-se que aqui e reconhecendo-se que aqui somos ensinados que Deus soberanamente, antes da fundação do mundo, escolhe para a salvação aqueles que ele determinou redimir, remir, expiar a culpa e o pecado através da obra expiatória, salvadora e redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas o assunto da eleição é tratado em Tessalonicenses não apenas nesse versículo que eu li, onde o apóstolo Paulo diz que reconhece, irmãos amados, a vossa eleição, amados de Deus, a vossa eleição, mas na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo aborda novamente esse assunto no capítulo 2, especialmente nos versículos 13 e 14, deixando mais claro aquilo que ele quer dizer com a expressão dele no capítulo 1, no verso 4 da primeira carta. Na segunda carta, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, nós lemos assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos nos ensinam, primeiro, que a eleição é de Deus, Deus é quem escolhe. Ele escolhe desde o princípio, isto é, desde antes da criação, antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É esse o princípio mencionado aqui, anterior à própria criação. Esse verso nos ensina que Deus nos escolhe através da santificação do Espírito e fé na verdade. Essa é a maneira como nós, depois, como a nossa eleição é efetuada, Deus nos santifica e nos leva a crer na sua palavra pela operação do seu Espírito Santo, e que ele faz isso pela instrumentalidade da pregação do Evangelho, porque no versículo 4 nós lemos, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quero apenas lembrar isso. A Bíblia nos ensina claramente que Deus é soberano e que, desde antes da fundação do mundo, Ele escolhe pessoas para a salvação e depois realiza essa escolha concretamente na história, através da pregação do Evangelho, pelo seu Espírito Santo comunicando fé nos seus eleitos, e levando-os a viver uma vida de santidade para a honra e para a glória de Deus, andando nas boas obras nas quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Mas a questão, na realidade, irmãos, aqui nesse início da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, não é tanto a doutrina em si da eleição, mas a referência dele apenas no sentido de que ele reconhecia, e essa era uma das razões que o levava a agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos, por aquela igreja. Paulo reconhecia a eleição daqueles irmãos. E a grande pergunta que deve ser feita, e que é respondida nessa passagem bíblica, diz respeito exatamente às evidências da eleição, isto é, quais são as evidências
de que você foi eleito para a salvação? Quais as evidências de que nós, de fato, somos eleitos para a salvação, para a vida eterna? Embora seja impossível perscrutar o íntimo do nosso coração, e embora seja impossível perscrutar os decretos eternos de Deus, ainda assim a Bíblia nos indica que há evidências que demonstram a eleição. Essa passagem já fez referência, no versículo 3, a algumas indicações dessa natureza. Certamente, quando o apóstolo Paulo relembrava a operosidade da fé daqueles irmãos, uma fé que se manifestava operosa, um amor que se manifestava abnegado, e uma esperança que se manifestava firme em Jesus Cristo, evidentemente essas coisas apontavam, indicavam, evidenciavam a eleição daqueles irmãos. Mas o apóstolo Paulo avança, e quando ele menciona no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, ele acrescenta algumas evidências dessa eleição dos membros da igreja de Tessalônica, e que serão evidências sempre quando elas forem encontradas em qualquer pessoa. Quais são, portanto, irmãos, essas evidências bíblicas da eleição para a salvação? Na realidade, eu li apenas do verso 4 até o versículo 7, e hoje pretendo me deter apenas nesses versículos, mas poderia ler até o versículo 10. A rigor, toda essa passagem constitui-se uma unidade. Me limitei apenas até o verso 7, porque dificilmente poderia abordar toda essa passagem apenas hoje à noite. Se Deus permitir, posteriormente nós continuaremos a abordar outros aspectos mencionados do versículo 8 até o versículo 10, hoje eu apenas farei algumas referências a isso. Mas apenas nesses versos, os versos 5 até o versículo 7, o apóstolo Paulo faz referência a algumas evidências que quando ele pensava, quando ele lembrava acerca daquilo, ele dizia: eu dou graças a Deus, porque eu reconheço que vocês são eleitos de Deus. Há evidências para essa minha conclusão. E quais evidências são essas? Primeiro, uma em cada versículo, uma no verso 5, outra no verso 6 e outra no verso 7. No versículo 5, nós encontramos a primeira evidência que o apóstolo Paulo oferece, isto é, a maneira como o evangelho chegou até eles. Paulo lembrava da sua atividade missionária, descrita por Lucas, nos primeiros versos do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrava como ele esteve ali anunciando o evangelho na cidade de Tessalônica. Lembrava de como ali ele esteve arrazoando e pregando o evangelho, explicando o evangelho. Na linguagem do livro de Atos, no versículo 2, como Paulo esteve arrazoando com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é Cristo Jesus que eu vos prego. Paulo lembrava de como ele esteve ali 3 semanas na sinagoga, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, a partir do Antigo Testamento, demonstrando que, de fato, todas as evidências apontavam para o fato de que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, que deveria vir a esse mundo e sofrer e morrer para depois, então, ressuscitar para salvar o seu povo dos seus pecados. Provavelmente, a atividade missionária de Paulo em Tessalônica não se limitou a essas 3 semanas em que ele pregou na sinagoga. Pela descrição da carta aos Tessalonicenses, a maioria da igreja era composta de crentes que haviam se convertido do paganismo, portanto, gentios.
Quase certamente o apóstolo Paulo passou algumas semanas, quem sabe alguns meses em Tessalônica, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. E Paulo lembrava de como ele pregou o evangelho ali. E ele lembrava de como o evangelho alcançou aqueles irmãos, aquela igreja. E a maneira como o evangelho chegou até aquelas pessoas, para Paulo, era uma indicação de que eles eram eleitos de Deus. Por quê? Porque o evangelho não chegou até eles apenas em palavras, mas chegou em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Poderíamos elaborar acerca da maneira como o evangelho chegou até os membros da igreja de Tessalônica. Mas eu quero apenas lembrar aos irmãos que quando nós lemos que o evangelho chegou até eles não apenas em palavra, mas em poder, no Espírito Santo em plena convicção, isso não significa que o evangelho não chegou em palavras. Ele não chegou apenas em palavras, mas ele chegou em palavras. É assim que o evangelho chega, em palavras. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do evangelho. Nós não lemos aqui que o evangelho chegou por representações teatrais, por cantatas musicais, por qualquer coisa dessa natureza. O evangelho chegou até eles através da pregação do evangelho. Chegou através daquele arrazoado, daquelas explicações acerca das quais nós lemos há pouco no livro de Atos dos Apóstolos. Chegou quando o apóstolo Paulo expôs e demonstrou ter sido necessário que Cristo padecesse e que Jesus era esse Cristo que havia sido anunciado e que deveria padecer e morrer na cruz. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do evangelho. O evangelho chega em palavras, mas o evangelho não chegou em Tessalônica apenas em palavras. Ele chegou através de manifestações do poder do Espírito Santo de Deus e em plena convicção. É muito difícil, irmãos, pelo contexto, nós definirmos se essas expressões que nós encontramos aqui no versículo 5, em poder, no Espírito Santo e plena convicção, se referem a Paulo, o pregador, ou se referem à igreja. Será que Paulo está dizendo que o evangelho chegou até eles com o poder de Deus, do Espírito Santo agindo neles e operando neles profunda convicção da genuinidade e da veracidade da palavra de Deus e do anúncio do evangelho? Ou o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a si próprio, reconhecendo que ele esteve ali anunciando o evangelho debaixo do poder do Espírito Santo e com forte convicção de que esse evangelho que ele estava anunciando, estava pregando, era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Excelentes comentaristas, estudiosos do Novo Testamento, uns entendem de uma maneira, outros entendem de outra maneira, e de fato o texto, mesmo o texto original, não nos permite definir completamente se a referência é a como o apóstolo Paulo pregou o evangelho, ou como o evangelho agiu na vida dos tessalonicenses e que está sendo descrito aqui no versículo 5. Na nossa tradução, os irmãos podem chegar à conclusão que a referência é certamente a como o apóstolo Paulo pregou o evangelho, porque a segunda parte do versículo 5, onde nós lemos assim: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E aí vem um ponto. Parece que essa referência é ao que foi dito antes. Se assim fosse, então nós deveríamos de fato concluir que a referência é a como o apóstolo Paulo pregou. Isto é, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Isso daria a entender que o apóstolo Paulo está se referindo a como o evangelho foi pregado por ele, no poder do Espírito
em forte convicção e não apenas meramente em palavras. E pode ser assim. Mas acontece que no original nós não temos esse ponto. E no o início do versículo 6, na realidade começa assim: também vós. Por causa do nosso costume mais moderno de não termos parágrafos muito longos, como acontecia na época, os nossos tradutores frequentemente quebram sentenças e reformulam e introduzem pontos seguida para que fique mais fácil a leitura. Mas às vezes com isso a gente perde um pouco a continuidade. Mas literalmente nós poderíamos ler assim. Os irmãos podem acompanhar o verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, também vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra de Deus. E nesse caso, nós estaríamos ligando o final do versículo 5 ao versículo 6. E aí, não precisamos entender que a referência aqui no versículo 5, em poder, no Espírito Santo e plena convicção, se refere necessariamente à maneira como o apóstolo Paulo pregou o Evangelho, mas à maneira como o Evangelho agiu, operou na vida dos membros da igreja de Tessalônica. A favor dessa segunda possibilidade de interpretação, está o fato de que o apóstolo Paulo está fazendo aqui referência àquilo que era indicação ou evidências da eleição daqueles irmãos. E, portanto, seria mais lógico, nesse sentido, inferir que o que ele tem em mente é que, quando ele anunciou o Evangelho, ele pôde perceber o poder do Evangelho operando na vida daqueles irmãos, o Espírito Santo agindo na vida daquelas pessoas, e a convicção com que eles receberam o Evangelho. Essa interpretação seria fortalecida pelo que lemos no capítulo 2, no versículo 13 dessa carta. É uma referência muito interessante, preciosa, ela é muito importante no que diz respeito ao reconhecimento do cânon do Novo Testamento. E lemos no versículo 3 o apóstolo Paulo dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Vejam que é o mesmo contexto de gratidão incessante de Paulo pela igreja. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Mas, meus irmãos, eu penso até que nós não precisamos necessariamente escolher entre uma e outra interpretação. É bem provável que o apóstolo Paulo tenha em mente apenas a coisa no sentido genérico, geral, e por isso ele não utilizou uma palavra como... não escreveu dizendo, porque o meu evangelho não preguei tão somente em palavras, e nem tão pouco não recebestes tão somente, mas chegou até vós, dando a ideia geral de que de fato ele pregou com o poder do Espírito, ele anunciou com convicção, e pode perceber que o evangelho por ele pregado operou na vida daquelas pessoas com convicção, com o poder do Espírito Santo, e agiu na vida deles, exatamente porque eles receberam a sua pregação não como palavra de homens, mas como de fato era palavra de Deus. Porque a pregação do Evangelho é palavra de Deus. Mas de um modo ou de outro, meus irmãos, o fato é que o apóstolo Paulo via na maneira como o Evangelho chegou até eles, em palavras, mas não apenas em palavras, mas de maneira evidente, através do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo e da convicção do Espírito Santo, em Paulo, nos seus ouvintes ou em ambos, o apóstolo Paulo via nisso uma evidência da eleição daqueles irmãos. O Evangelho não chegou lá meramente como um discurso,
O Evangelho não chegou em Tessalônica meramente como um ensaio ou como uma discussão filosófica, mas o Espírito Santo de Deus operou através das palavras do apóstolo Paulo, de tal maneira que produziu convicção, provavelmente nele e nos seus ouvintes, de que aquilo que estava sendo anunciado, de fato correspondia à verdade, e o Espírito Santo de Deus então operou e agiu na vida daqueles ouvintes. E evidentemente, meus irmãos, sempre que o Evangelho chega em demonstração de espírito, de poder e de convicção, através da pregação do Evangelho, isso é indicação e evidência da eleição dessas pessoas, onde nós podemos perceber o Evangelho chegando, não apenas em palavras, não apenas através de um assentimento intelectual, mas através de convicção produzida pelo Espírito Santo e através do seu poder, convencendo as pessoas do seu pecado, da graça de Deus em Cristo, e de que não há nenhum outro Salvador, nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Deus homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade essencial e fundamental. O único que pode tornar eficaz a palavra pregada é o Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando lembrava da igreja, lembrava não apenas da maneira como o Evangelho chegou até eles, mas ele via como evidência da eleição daqueles irmãos também o modo como eles receberam a palavra que havia sido pregada pelo apóstolo Paulo, provavelmente por Silas e por Timóteo. No versículo 6, nós vemos que uma descrição de como eles receberam a palavra. E eles receberam a palavra, podemos dizer, de duas maneiras. Na verdade, é uma só. A segunda parte interpreta a primeira ou explica a primeira. Eles receberam a palavra imitando o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles receberam a palavra como imitadores, mas imitando Paulo e ao próprio Senhor Jesus em que sentido? Imitando-os no sentido de que eles receberam a palavra com alegria, mesmo em meio de muita tribulação. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo lembrava da sua estadia em Tessalônica, da maneira como ele havia pregado o Evangelho, quando ele lembrava das perseguições que sofreu, como ele teve que sair dali fugido por causa das perseguições que sobrevieram, quando ele lembrava o que aconteceu a Jason, os irmãos devem lembrar, como ele foi arrastado e como ele foi levado ali para ser julgado. Na realidade, aquela igreja passou a sofrer várias provações e várias tribulações. Lemos no versículo 14 do capítulo 2, logo o verso seguinte ao verso 13 que eu li há pouco, o apóstolo Paulo dizendo: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Isto é, aquela igreja era uma igreja sofredora. Aqueles irmãos estavam passando por provações e tribulações. Quando eles determinaram no coração deles imitarem o apóstolo Paulo, e ao imitarem Paulo, imitarem o Senhor Jesus, aplicando de fato a palavra pregada à vida deles, em todas as áreas da vida, e eles determinaram no coração ser não apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, isso acarretou provações, isso acarretou perseguições, isso acarretou para eles sofrimentos da parte dos próprios gentios, dos próprios patrícios, no certo sentido imitando não apenas a Paulo e o Senhor Jesus, mas imitando o que vinha acontecendo nas próprias igrejas cristãs judaicas da Palestina, porque lá eles estavam também sofrendo perseguições
dos patrícios, dos judeus, aqui estavam os gentios sofrendo perseguição dos gentios. E o apóstolo Paulo lembrava, mas lembrava não apenas de como eles se tornaram imitadores e receberam a palavra de Deus nesse contexto de perseguição e de tribulação, mas receberam nesse contexto com a alegria do Espírito Santo no coração. Apesar das tribulações, eles rejubilavam, eles se alegravam. E é provável que o apóstolo Paulo tenha em mente aqui, ou quem sabe, aqueles irmãos, certamente eles tiveram conhecimento do que aconteceu com o apóstolo Paulo pouco tempo antes. Porque antes de anunciar o evangelho em Tessalônica, Paulo tinha vindo de Filipos. E como ali ele havia sido preso. E como preso, ele cantava e louvava a Deus alegremente naquele contexto de tribulação e de prisão. E aqueles membros de Tessalônica estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam imitando Paulo. E mesmo nas provações e tribulações, eles podiam cantar. Eles puderam com alegria receber, agasalhar a palavra de Deus no coração deles, tornando-se imitadores de Paulo e, consequentemente, do próprio Senhor Jesus. E quando Paulo lembrava disso, dizia: essas pessoas só podem ser eleitas de Deus, porque só eleitos de Deus recebem a palavra em meio à tribulação, com a alegria do Espírito Santo no coração. Só eleitos de Deus que decidem sinceramente imitar a Paulo no seu bom exemplo como ministro do Evangelho de Cristo, e ao próprio Senhor Jesus ao imitarem Paulo, especialmente nas tribulações, tanto do Senhor Jesus, que foi um homem de dores, e que Paulo pregou que ele precisava padecer, o Messias precisava sofrer, precisava padecer, e a igreja de Tessalônica estava pronta para padecer junto, estava pronta para ser coparticipante dos sofrimentos do Senhor Jesus, e isso com alegria no coração. Paulo via isso como uma evidência concreta de que aqueles irmãos eram eleitos de Deus. Primeiro, porque eles haviam recebido, porque o Evangelho havia chegado até eles claramente, não apenas em palavras, mas através da ação real do Espírito Santo, produzindo profunda convicção. De tal maneira que eles foram levados a receber a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Segundo, porque receberam a palavra de Deus como imitadores, no bom sentido, e com alegria, mesmo em meio à tribulação. E em terceiro lugar, meus irmãos, no versículo 7, o apóstolo Paulo aponta a terceira evidência da eleição, isto é, o efeito que a palavra pregada ocasionou nos membros da igreja de Tessalônica. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Isso é concreto. Talvez essa seja a maior evidência da eleição, a transformação que o Evangelho, recebido no poder do Espírito, com alegria em meio a tribulações, efetua na vida daqueles que o recebem nesses termos. O Evangelho operou na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas, de tal maneira que não apenas eles imitavam Paulo, que por sua vez imitava a Cristo, mas eles passaram a ser modelos, dignos de serem imitados por outros. Essa é a cadeia do Evangelho. Cristo é o modelo, Paulo é o modelo de Cristo, Tessalônica se torna modelo de Paulo, outros são levados a Cristo pelo modelo dos membros da igreja de Tessalônica. Meus irmãos, eles não apenas aceitaram a palavra, mas eles próprios se tornaram modelos nesse sentido. E de tal maneira, esses irmãos estavam determinados a viver o Evangelho, que eles se tornaram padrão do Evangelho, modelos para serem seguidos por outros, identificados como tais por outros,
não apenas na cidade em que eles viviam, na cidade de Tessalônica, não apenas na província onde a cidade de Tessalônica se encontrava, mas nas províncias adjacentes, na Macedônia e também na Acaia. E na realidade, meus irmãos, no versículo 8, nós vemos que a influência do modelo daquela igreja se estendia para além das fronteiras da Macedônia e da Acaia. Porque nesse verso o apóstolo Paulo diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Isto é, Paulo estava agora em Corinto, anunciando o Evangelho. Não havia muito tempo, poucas semanas atrás, poucos meses no máximo atrás, ele havia anunciado o Evangelho na cidade de Tessalônica. E à medida em que ele caminhava, passou por Atenas, passou por Bereia, foi para Corinto, aonde ele ia passando, as notícias da fé dos membros de Tessalônica já iam na frente, já corriam na frente. E onde ele chegava, ele já ouviu falar, nós ouvimos falar de como foi a sua entrada no meio dos membros da igreja de Tessalônica, e como eles agiram de tal maneira que se tornaram, na verdade, um modelo para nós. Isso aconteceu, e o Evangelho chegou até eles com tamanho poder do Espírito Santo e com tal evidência de convicção e de realidade, que no versículo 9, nós lemos que eles, deixando os ídolos, se converteram de fato para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos abordar esses versos 8, 9 e 10, a seguir depois, mas eles indicam, meus irmãos, como de fato, em que sentido aqueles irmãos se tornaram modelo para outras igrejas, outras cidades, outras províncias, além dessas outras províncias próximas. Não apenas no sofrimento, não apenas como eles receberam a palavra, mas como eles deixaram os ídolos, como eles mesmos estavam agora sendo utilizados como instrumentos da graça de Deus para levarem a palavra a outras regiões. E no versículo 10, como eles aguardavam com expectativa confiante o retorno em glória do nosso Senhor, o Senhor deles também, o Senhor Jesus, para livrá-los da condenação eterna e da ira vindoura. Meus irmãos, aonde há essas evidências, aí há indicação da eleição de Deus. Porque nós fomos preparados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. E quando o apóstolo Paulo lembrava a maneira como o Evangelho chegou àquela igreja, produzindo eficazmente conversão e convicção na vida deles, pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação do Evangelho. Como eles receberam a palavra, mesmo em tribulação, com alegria no coração. E como a palavra afetou a vida deles, na prática, transformando-os em modelos para outros, Paulo só podia dizer: dou louvo a Deus por vocês. Não apenas pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor, pela firmeza da vossa esperança, mas porque eu reconheço, vocês são eleitos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu vocês, para que no tempo apropriado o Evangelho vos fosse anunciado, e vocês o recebessem como o receberam, e o Espírito Santo de Deus produzisse na vida de vocês convicção e conversão, e vocês então pudessem reagir a isso como só alguém debaixo da operação do Espírito Santo pode reagir, sendo levados a, em meio à tribulação, manifestar gozo, regozijo e alegria, e ainda patentemente demonstrando o efeito do Evangelho através de vidas transformadas, vidas mudadas, e vocês passaram a ser modelos
uma igreja jovem, uma igreja nova, recém-organizada, recém-fundada, mas já reconhecida amplamente como modelos de crentes que abandonaram os ídolos, se dedicaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro e faziam isso com alegria e na expectativa da vinda gloriosa do nosso Salvador. Apenas algumas lições finais, irmãos, para concluirmos. Uma, no que diz respeito à importância da pregação do Evangelho. Um número enorme de vezes, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estudando a carta aos Gálatas e expondo várias outras passagens bíblicas, sempre chegamos a essa mesma conclusão: o papel indispensável da pregação do Evangelho. O Evangelho não chegou até eles apenas em palavra, chegou em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, mas chegou em palavras. É através das palavras que o Espírito Santo de Deus age com poder e produz convicção. A segunda lição diz respeito ao fato de que só o Espírito Santo de Deus pode tornar eficaz a pregação do Evangelho. Podemos labutar, podemos fazer o melhor que pudermos, podemos interpretar a Bíblia da melhor maneira que estiver ao nosso alcance fazer. Podemos orar, suplicar graça de Deus, podemos nos empenhar no sentido de convencer os ouvintes acerca da verdade desse Evangelho que Paulo diz que é meu, que era seu, não porque ele o tivesse inventado, mas porque ele o havia recebido e o havia anunciado como se fosse propriedade dele, porque ele o havia absorvido e o Evangelho havia tomado conta da sua vida. Mas se o Espírito Santo de Deus não agir, se o Espírito Santo de Deus não intervir, se ele não operar no coração dos ouvintes, a palavra pregada jamais será eficaz. Por isso, apesar de termos que ser diligentes no preparo, nós precisamos depender inteiramente da ação e da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na vida dos ouvintes, para que o Evangelho se torne eficaz e seja não apenas palavras, mas haja com poder e produza convicção. Outra lição que o texto nos ensina diz respeito à possibilidade real do crente desfrutar de alegria nessa vida, mesmo em meio à tribulação. Essa é uma realidade na vida cristã. A possibilidade e a capacidade de olharmos não as circunstâncias, mas o amor de Deus em Cristo e a salvação que temos nele e a firmeza da esperança que nós temos, e aí podermos então, com alegria, receber a palavra e viver como somos admoestados e somos exortados nessa própria carta, no capítulo 5, no versículo 16, aonde o apóstolo Paulo admoesta: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, por tão grande salvação que temos em Jesus, por tão grande e firme esperança que temos da sua vinda e do estado eterno que nos aguarda na presença constante e eterna do nosso Salvador. E finalmente, irmãos, a última lição que eu gostaria de extrair dessa passagem diz respeito ao resultado que precisa ser verificado na vida de todos nós como evidência da nossa eleição. Vidas mudadas, vidas transformadas, vidas que se transformam em modelos para outros. Lendo e estudando a passagem durante a semana, uma das coisas que mais ressaltou para mim, saltou aos meus olhos, foi essa cadeia que pode ser percebida aqui. Paulo, imitador de Cristo. Os tessalonicenses, imitadores de Paulo. E os tessalonicenses se transformando em modelos para que outros possam perceber a realidade do Evangelho, agindo naquelas pessoas, agindo naquelas vidas, e pudessem ser conduzidos a Cristo pela palavra e pelos exemplos daqueles que haviam com alegria, em meio à tribulação, com grande convicção, recebido a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homens. E por isso ela estava operando eficazmente naqueles que haviam crido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs,
Vamos nos